Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Edifica-me, tá? Um canal que é de edificação para a sua vida através de uma palavra de amor. Eu sou Shirleyane, tá? Meu nome é Shirleyane Pedrosa e eu sou mãe, sou enfermeira e sou uma aprendiz. Estou aqui compartilhando algumas experiências, algo que Deus tem trabalhado na minha vida, no meu ser, para compartilhar um pouco com vocês dessas experiências e poder te ajudar a ser melhor na sua área emocional, na sua área espiritual e em todas as áreas, né, em que você está inserido. Eu espero muito lhe ajudar. Nós estamos fazendo uma série de vídeos de como criar filhos emocionalmente inteligentes e hoje a gente vai falar sobre resiliência. Olha que maravilha! Então eu quero te ensinar através desse vídeo a ser alguém mais resiliente, baseado naquilo que Deus quer para a sua vida, baseado na fé. E também fazer com que você ajude outras pessoas a se fortalecer, a ser mais resiliente, principalmente quando a gente fala de educação e de criação de filhos. A resiliência, essa palavra, ela é uma palavra que ela vem originalmente da física, né? E ela foi emprestada um pouco aqui para a psicologia. Então, na física, a gente tem esse conceito de resiliência como aqueles objetos, aquilo que vive uma situação que é colocado em uma determinada, numa modificação e consegue voltar à sua origem. Então, por exemplo, a gente vê aquela vara, né, de atletas que usam para dar aquele salto. Então, ela se enverga, mas ela consegue voltar à sua origem. A gente vê exemplos também como o ferro, quando é colocado no fogo, também ele consegue, né, passar por transformações e voltar à sua origem. A gente vê também exemplos como o plástico, que a gente pode esticar e ele volta também, né, à sua origem. Então são diversos exemplos na física que a gente aplica para a nossa vida prática, né, dentro das nossas emoções. Então como eu posso trazer isso para a minha vida? Eu ser resiliente, eu ter resiliência, é eu conseguir vencer, eu conseguir passar, eu conseguir superar, eu conseguir resgatar aprendizado, tirar lições, ganhar crescimento a partir de circunstâncias, a partir de situações em que eu sou inserida. Nós, né, cada um vive situações, vive realidades diferentes. Para eu me tornar resiliente, eu sou colocada em diversas situações, eu sou colocada em diversas, vamos dizer assim, provações para poder eu aprender a contornar aquela situação, me voltando para o meu ponto de origem. A resiliência, por exemplo, ela te torna capaz de errar e conseguir superar o erro. A resiliência, ela faz com que você consiga amadurecer diante das suas falhas, diante dos seus erros, diante dos percalços e não baixar a guarda e não simplesmente, né, desanimar diante de tantos contrários que a gente escuta na nossa vida. Então, você ser resiliente, você vai em busca de algo que lhe traga superação. Então, né, quando a gente fala em principalmente educação de filhos, em criar filhos, a gente vê como eu posso fazer com que meu filho seja alguém que enfrenta essas situações, que enfrenta as adversidades, assim como eu tenho enfrentado, assim como eu tenho buscado passar por elas, vencê-las. Como eu posso fazer com que o meu filho, ele consiga ter uma maturidade espiritual para enfrentar isso, principalmente uma maturidade emocional para lidar com as frustrações, para lidar com as perdas. Isso você vai ensinar seu filho a partir de algo muito importante, que é o não. O fato de você falar um não para o seu filho vai mostrar e vai ensinar para ele que ele, em diversos momentos da vida dele, ele vai ser contrariado
e ele vai escutar algo que não é da sua vontade. Porque nem tudo, né, é sim, nem tudo é permissão, é permissividade. Então, quando você dá um não para o seu filho, você está ensinando para ele a lidar com a frustração, a lidar com o contrário. Porém, quando você faz isso, né, quando você usa esse não, você vai gerar alguns sentimentos no seu filho, tá? Então, é muito interessante que você compreenda que sentimentos vão ser gerados a partir dali, que vai ser esse o diferencial. A forma de você agir como mãe, como pai, como ser humano, diante daquela pessoa que recebeu ou que está passando por um momento que lhe traga dor, que lhe traga tristeza, que lhe traga um descontentamento, é como você vai compreender essa série de sentimentos. Em uma criança, você vai continuar dizendo não, porém você vai ter que dar um não amoroso. Porém, você vai ter que criar um diálogo com seu filho e explicar o porquê que ele recebeu esse não. Você vai ter que manter a sua voz firme, tá? Diante do não. E ainda você vai tentar confortar essa criança diante daquele sentimento que vai ser gerado nele a partir do não. Isso é muito importante. A criança, ela pode expressar uma forma agressiva, ela pode expressar-se através de um grito, através de um empurrão, até de uma agressão. E você, enquanto pai, enquanto mãe, você não pode permitir, tá? Você deve impor limites, porém você não deve desprezar aquele sentimento, aquele momento daquela criança. Eu vejo muitos pais, e eu mesmo enquanto mãe, eu já fiz isso, de meu filho estar explodindo por uma contrariedade e eu simplesmente querer dar as costas pra ele, tá? E não falar com ele, deixar a raiva passar. Isso não funciona, eu colocá-lo de castigo, tá? Isso não é a melhor educação quando a gente tá falando aqui de inteligência emocional. Para ele aprender a lidar com isso, você vai, claro, vai manter um não, porém você vai estar perto dele durante o momento, né, a fúria, o momento como ele vai expressar. E vai passar. Ao passo que você vai conversando, que você vai contorcendo, que você vai explicando, e você pode até gerar um outro contexto, uma outra fala, chamar a atenção dele para outra coisa, para uma outra atividade. Então, assim, isso vai gerar no cérebro dele, na mente dele, um outro objetivo, algo que ele deixou para trás, não pôde fazer, então passa. E aí ele já vai enfrentar um novo desafio, fazer algo novo, onde não, com brincadeira, conversar, chamar a atenção dele para algo, que isso vai passar. Eu tenho tido essa experiência em casa, tá, com meu filho de 3 anos de idade, e tenho feito isso e tem dado muito certo, tá? Então, assim, sempre também depois incentiva ele, né, incentiva o teu filho a falar sobre os sentimentos. Este aprendizado, ele vai fazer com que, com o tempo, tá, progressivamente, ele sendo aplicado através de você, sendo aplicado para com o seu filho, ele vai adquirindo, tá, experiências emocionais de frustrações, de impasses, de tristezas, porém ele vai conseguindo lidar com elas. E o que isso vai gerar? Vai gerar um adolescente, vai gerar um adulto que ele é emocionalmente maduro, ele é emocionalmente inteligente. Então ele consegue ser resiliente, ele consegue lidar com aquelas situações e dar a volta por cima, tá? E se superar, ir em frente, não desistir e continuar. Isso é o diferencial. Então, a gente vai continuar mostrando versículos bíblicos que lhe mostram como isso é possível, tá? Então, segundo a palavra de Deus, as Escrituras, esse manual para a vida, a gente pode aqui citar um exemplo, inicialmente, que se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 9. Muito conhecidos, né, no mundo cristão, muito conhecido de muitas pessoas que leem a Bíblia, que têm o hábito da leitura diária da Bíblia, que nos diz assim: seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, teu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Situações, principalmente
situações que nos levam ao desafio, situações que nos levam ao novo, situações em que nos levam ao desconhecido, ele gera em nós medo, ele gera em nós insegurança, ele gera em nós dúvida, ele gera ansiedade, ele gera vários porquês, ele gera um dilema entre eu posso, não sou capaz, não consigo, sou capaz. Então você vai ter esse momento de duelo, de incertezas. E esse servo de Deus, Josué, ele estava vivendo um momento em que ele iria enfrentar agora um novo, porque ele agora iria passar a ser um líder, um sucessor de um grande servo de Deus, numa grande jornada, liderando um povo. E olha só que lição maravilhosa a gente tira sobre resiliência. Porque quando ele estava diante de Deus, Deus falou isso para ele: vá, que eu estarei contigo, vá, seja corajoso. Você tem que ser ousado, você tem que enfrentar. E olha o que Deus está querendo nos ensinar através desse vídeo. Que nós não devemos desistir dos nossos filhos, por mais difícil que esteja educá-los, criá-los no mundo que a gente vê com tantas dificuldades. E você também não deve desistir daquilo que Deus tem para a tua vida. Se Deus colocou um propósito, uma missão, um trabalho para você executar, não temas, porque o Senhor diz: eu sou contigo. Muitos não têm assistido os meus vídeos e eu fico sonhando em alcançar mais e mais e mais pessoas. Mas a todo tempo, quando eu estou fazendo esse trabalho, quando eu estou gravando esses vídeos, eu sinto a presença de Deus me dizendo em todo tempo: não importa-te com isso, deixa que eu cuido. Não é quantidade, mas é o pouco que tu vai alcançar, vai ter que fazer uma diferença. Então, o meu intuito aqui é fazer uma diferença na sua vida. Você vai utilizar o que eu estou lhe ensinando de acordo com o que você precisa, com a sua situação, com aquilo que você está vivendo. Mas eu tenho certeza que você aplicando essas ferramentas, você vai se tornar alguém mais resiliente e você também vai ajudar na educação dos seus filhos, tá? A gente tem também Romanos capítulo 5, 3 e 4 que diz assim: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sentimentos produzem a paciência. A paciência, ela traz a aprovação de Deus. E essa aprovação, ela cria em mim uma esperança. Em dias de crise, em dias de pandemia, em dias de uma doença desconhecida para o mundo, nós temos que ter, estamos inseridos num contexto que nos exige sermos resilientes, para que gere em nós a esperança de que tudo vai passar, de que tudo vai ficar bem. É a fé que isso tudo é um período, uma fase de aprovação, porque uma vez você é aprovado por Deus, vai gerar em você uma esperança, uma expectativa de algo novo. Algo desconhecido, algo que eu falava que Josué enfrentou também, é algo que vai gerar dúvida, vidas de incertezas. Porém, é uma vida baseada na fé e na esperança do melhor. Retornaremos e não podemos perder a nossa origem e a nossa essência. Queria ler, também aqui com você apenas um versículo também que diz assim em Filipenses capítulo 4, versículo 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aqui a gente vê um apóstolo do Senhor, Paulo, falando ao povo de Filipos, e ele vive a experiência de um dia ter, no outro não ter, faltar, sobrar, porém ele alertava e dizia: em tudo dai graças, em tudo glorifica, em tudo não perde a fé, em tudo crê, tudo suporta, porque eu tenho feito assim. E talvez você diga: você está falando isso, gravando um vídeo, porque você não está passando pela dor que eu estou passando, porque você não está passando pela luta que eu estou passando, pela perda.
Realmente eu não sei o que você está passando. E você também não sabe o que eu passei para chegar até aqui. Para contar as minhas experiências. Eu tive que perder para ganhar. Tudo me foi tirado no mundo secular. Para Deus me colocar algo que vinha dele. Porque aquilo que eu tinha não era dele. Eu conquistei através, vamos dizer assim, do mundo secular, suprindo as minhas vontades. E não saciava a minha alma. E não trazia alegria. Então agora eu consegui fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então espero também que você continue sendo resiliente, sendo persistente, sendo confiante, que isso vai passar e não perca a sua essência, tá? O Senhor é contigo, o Senhor te fortalece através desse vídeo, através dessa palavra profética para a tua vida. Receba bênção, receba renovo, receba força e encorajamento. Amém? Eu agradeço muito, continue conosco, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, inscreva-se no nosso canal, tá? Ative os sininhos para receber as notificações, teremos grandes vídeos de edificação através do amor. Um grande beijo e até a próxima.